Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia do Chico Xavier, mensagens enviadas pelo Espírito André Luiz, nos relatando coisas fantásticas a respeito da vida espiritual, aquele plano do qual nós viemos e para o qual nós retornaremos, cujo entendimento dessa vida, dessa outra vida, nos ajuda a encararmos muito melhor o nosso momento enquanto presos a um corpo físico, a matéria densa. Eu comentava no estudo passado sobre os vícios, a questão da sintonia, tanto a sintonia negativa como a sintonia com os planos elevados, como que é importante nós aproveitarmos justamente cada momento aqui, como que as pessoas não se dão conta do que significa o processo da reencarnação, a experiência da vida, como tudo tem como objetivo o progresso do espírito. Deus tem um projeto para cada um de nós, que é atingir um estado muito mais elevado, de pureza, de perfeição, que o próprio espírito tem que construir, desenvolvendo os conhecimentos e desenvolvendo o amor, as virtudes. E é impressionante como nós temos uma quantidade muito grande de pessoas vivendo como robôs, como se a vida realmente fosse só essa, e passam pela vida, muitas vezes, cometendo erros gigantescos, não aproveitando as oportunidades. E quando isso acontece com uma pessoa que tem um conhecimento da vida espiritual, isso pesa muito mais. Depois, na hora quando a gente passa para o lado de lá e nos vemos de frente com a realidade da vida. Aí a gente lembra daquela passagem de Jesus, né? Muito se pedirá a quem muito recebeu. E já ouvi muito espírita falar assim, como eu era feliz quando era ignorante, quando eu não sabia nada. Nananinaná, não tem nada de felicidade isso. Quanto mais cedo cada um desperta para a sua realidade de ser espiritual, melhor. E essa seriedade, vamos dizer assim, na maneira como encarar a vida, não significa que você tenha que ser uma pessoa fechada, carrancuda, chata. Pelo contrário, os espíritos superiores são felizes, são alegres. É lógico que nas obras espíritas nós sempre vemos o lado sério, porque eles estão falando de coisas sérias, estão nos orientando. É como um professor em aula. É o caso desse livro aqui. O André Luiz, ele é um aluno e, ao mesmo tempo, um repórter do mundo espiritual. Ele e o seu amigo Hilário, que também foi médico na Terra, estão os dois sendo, vamos dizer assim, treinados para tarefas mais elevadas. E um desses instrutores é o Aulus. Então, essa obra gira muito em torno disso. André Luiz e Hilário sendo orientados por alguns mentores, principalmente pelo Aulus. Nós temos que entender que Deus nos criou para nós sermos felizes. E Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. A felicidade que nós temos aqui é relativa. Nós temos momentos de felicidade. Porque como ser feliz integralmente num mundo onde os espíritos erram tanto, com tanta injustiça, com tanta dor? Então nós temos que construir a felicidade dentro de nós e saber estender a mão. A pessoa que aproveita bem a encarnação é aquela que olha para si, tenta domar as suas tendências mais, realizando aquela reforma íntima, que está em paz consigo. A felicidade nesse mundo, eu acho que ela tem muito a ver com a paz que cada um possa desenvolver. É aquela coisa de encostar a cabeça no travesseiro, eu não fiz mal a ninguém. E melhor, eu não fiz mal a ninguém e ajudei outras pessoas. E vai chegar o dia vai ser o último dia em que nós vamos encostar a cabeça no travesseiro nessa encarnação.
porque momentos depois nós vamos estar do outro lado. E aí vem aquele balanço da nossa vida. E que bom se nesse momento, nessa passagem, você puder dizer assim: eu não fiz mal a ninguém nessa vida, não carrego culpas, não carrego peso, estou de consciência tranquila. E mais do que isso, eu ajudei muita gente, estendi a mão para muita gente. E se realmente você fez isso, você aproveitou a encarnação. Mesmo que você tenha passado por muitas dores, você foi feliz nessa encarnação. E aí, do lado de lá, vai começar a vislumbrar novos horizontes. Porque nesses momentos que estamos vivendo, de transição planetária, transição de quê? De um planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta onde nós estamos o tempo todo em provas, encarando situações em que nós já encaramos antes e erramos. Se passarmos por essas situações, passamos na prova, e também um planeta de expiação, ou expiações, onde as pessoas sofrem ainda pelo mal que fizeram a si próprias. E o mundo de regeneração é um mundo de espíritos regenerados, onde então não haverá mais expiação. Olha que coisa boa. Um mundo sem expiação é um mundo sem dor e sem as provas, pelo menos essas provas muito duras. Continuaremos tendo algumas provas, porque o espírito precisa ser assim desafiado o tempo todo para progredir, até chegar ao ponto onde esse espírito não precisa mais de estímulos externos. Ele desenvolveu dentro dele a vontade de aprender sempre, a vontade de servir sempre. E aí ele se coloca no outro patamar. Quando o espírito se conhece, reconhece suas imperfeições, luta para domar essas imperfeições e trabalha o tempo todo pelo seu progresso e do próximo, ele começa a se colocar num padrão mental superior. E quando ele não precisa mais desses estímulos externos, onde ele mesmo busca sempre novos desafios e busca estender a mão, ele não se conforma em ver seus irmãos sofrendo, onde ele já vivencia o amor, a compaixão, ele desenvolveu dentro dele a caridade. Aí vai ser verdadeiramente um espírito caridoso. O uso da mediunidade é uma das ferramentas que Deus dá a certos espíritos para poderem estender a mão a irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos aproveitar, mesmo quem não tenha a mediunidade extensiva. Vamos aprender a servir, vamos nos sintonizar com o alto, vamos aproveitar essa existência para, naquele dia lá na frente, que eu espero que esteja distante, quando nós encostarmos pela última vez a cabeça no travesseiro nessa encarnação, nós podemos dizer isso: não fiz mal a ninguém, ou se fiz, eu corrigi o mal, eu me corrigi e fiz o bem, eu me vou de consciência tranquila. E aí, mentalmente, vamos abrir os braços para sermos recebidos por aqueles que nos amam, que planejaram a nossa reencarnação. Vamos ser recebidos por entes queridos que estejam bem, que partiram antes de nós, e vamos viver momentos de muita alegria, de muita felicidade, planejando outras encarnações mais felizes e aproveitando de forma lúcida a nossa passagem pela vida espiritual. Mas vamos entrar aqui no capítulo 16, ultrapassamos a metade da obra, e tem esse capítulo, o título Mandato Mediúnico, que uma vez numa casa espírita, que eu frequentei durante muitos anos, foi motivo de muita conversa e até de muita risada, porque tinha médium que falava: eu tenho um mandato mediúnico. E o que é o mandato mediúnico? Vamos ver. Bom, inicialmente, Aulos então está com André Luiz e com Hilário,
aqueles dois que tinham sido médicos na Terra, eles estão aprendendo uma série de coisas. E ele vai dizer assim no início do capítulo: eram quase 20 horas quando estacamos à frente de sóbrio edifício, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha, muitos desencarnados, né, se congregavam nesse recinto, fora dele também, e vai dizer assim: vigilantes de nosso plano, do plano dos desencarnados, estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Certamente nós já falamos aqui antes, mas vale a pena repetir, que toda instituição voltada para o bem, instituição religiosa, tem os seus guardiões, os espíritos vigilantes, os espíritos que ficam nas imediações da casa e não deixam entrar qualquer desencarnado, eles não deixam. Não quer dizer que não vai deixar entrar um obsessor, desde que aquele obsessor vá ser tratado, desde que aquele encarnado precise entrar com o obsessor. Mas o obsessor não vai entrar por vontade dele na marra, isso nunca vai acontecer. Vai ser permitido ele entrar, muitas vezes, sem ele se dar conta disso. Mas muitos são barrados. A propósito, para os nossos irmãos da Umbanda, eles classificam esses espíritos, né? São chamados Exus. Então, normalmente, são espíritos que se apresentam com um porte muito fortes, espíritos que têm bastante experiência e que são duros, e que são espíritos que muitas vezes são esses que vão à frente nas incursões aos umbrais com aquelas caravanas que vão para ajudar. Então, é uma questão de terminologia. São guardiões. Então, as casas espíritas têm seus guardiões, tá bem? Então, ele vai entrar na casa, o André Luiz com o Hilário, vão ver uma grande mesa, e essa mesa estava rodeada de um largo cordão luminoso. Esse cordão luminoso são faixas de defesa energética, porque a casa espírita ela é toda envolvida numa, vamos dizer assim, numa teia vibratória de proteção, e internamente tem certas partes que têm sua proteção particular. Normalmente a mesa, onde fica a direção, ali também tem um tipo de proteção. E à frente ele vai ver vários benfeitores espirituais. Então toda a casa espírita que nós falamos tem 2 andares, dos encarnados e desencarnados. Toda a casa espírita, quando é montada, antes dela ser montada no plano físico, ela já foi montada no plano espiritual. E as pessoas que são responsáveis por montar a casa no plano físico, na verdade, são intuídas, dirigidas para ir naquele local e aluga aquela casa, negocia, arruma um local qualquer para ali trabalhar. Mas antes a espiritualidade já tinha se preparado ali. Então, eles vão detectar uma encarnada, uma trabalhadora da casa, revestida por extenso halo de irradiações opalinas. Ela conservava a própria aura sempre lúcida. É a irmã Ambrosina, o nome dela. Médium, já tinha uma certa idade, e apresentava acima da cabeça dela, eles estão vendo isso do lado espiritual, um pequeno funil de luz, um funil de luz na cabeça. E aí o Aulus vai explicar para eles, para o André Luiz e para o Hilário, que eles ficam intrigados, que aquilo ali é um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual. Gente, existem médiuns em que a mediunidade não é assim. Ela está vivendo a vida normal e, de repente, num trabalho que a pessoa vai à casa, o espírito se manifesta, vai fazer o trabalho mediúnico, o trabalho acaba, aquela pessoa vai embora
E vai até sentir influências fora, porque é médium, né? Eu digo de brincadeira que é uma antena ambulante. E tudo bem, vai captar, eventualmente vai sentir alguma coisa, vai ver alguém, ouvir alguém. Mas existe um médium que está o tempo todo conectado com seu mentor espiritual. Espírito elevado. O tempo todo. Pensou, está lá, aquele espírito. Isso tem um título, tem um nome, um apelido. É um mandato mediúnico. Vamos dar um exemplo disso? Nosso querido Divaldo Franco, com Joana de Ângeles. Estão o tempo todo juntos. Divaldo, quando dá uma palestra, está o tempo todo intuído por Joana, porque é aquele espírito que tem uma ligação do passado com ele e que tem uma missão com ele de orientar. Mesma coisa foi o Chico Xavier com Emmanuel. E agora Emmanuel está reencarnado, né? E eles trocaram de lugar. Emmanuel, quando começar de forma mais intensa o seu trabalho, e certamente ele vem com a mediunidade, o mentor dele vai ser o Chico Xavier. E certamente Emmanuel vem com um mandato mediúnico. Quando ele começar a obra, o contato com o Chico vai ser constante o tempo todo. Assim como é o Divaldo com a Joana, que depois vai inverter de papéis. A Joana vai reencarnar e o Divaldo vai orientar. A Joana vai ser um espírito que vai estar sempre junto dela, porque o próprio Divaldo tem uma história de vida e nós sabemos o que o Divaldo já desenvolveu nessa vida. Então, invertem-se os papéis. O mandato mediúnico, então, é aquele médium que o tempo todo está conectado com o seu mentor e ele conseguiu isso pelo desenvolvimento dele moral, pelo compromisso dele numa determinada obra. Então, isso acontece. Então, o Aulo está explicando que é um aparelho magnético que mantém um contato constante daquele médium que tem um mandato de serviço mediúnico em íntima associação com o instrutor. Até certo ponto, diz Aulos, né, simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros, para que os outros se ajudem, né? Basicamente, esse é o trabalho da Casa Espírita. Na verdade, nós ajudamos as pessoas que vêm à casa. Fazendo isso, nós estamos nos ajudando também, tá? Estamos nos elevando. Então, todo esse capítulo, ele se desenvolve em torno desse trabalho da Ambrosina, da irmã Ambrosina, nesse mandato mediúnico, onde certamente ela recebe espíritos que estão em sofrimento. O mentor da casa, que é o Gabriel, né, constantemente naquele recinto. Entidades de vida mental mais nobre também estão sempre na casa e é desenvolvido o trabalho. Toda a casa espírita, então, quem não tem a mediunidade ostensiva, aquele que não consegue ver, ouvir os espíritos, tenha isso em mente. Ali tem muito espírito elevado trabalhando e é um ambiente em que nós temos que procurar ter uma certa seriedade. Não impede de conversa, não impede da gente rir, brincar, nada disso. Aniversário, que tem muito em casa espírita, fulano faz um bolinho, sem problema nenhum. Mas realizar o trabalho com seriedade, agora não ter certo tipo de conversa. Não vão brigar por política dentro da casa espírita, coisa que a gente tem visto muito, e às vezes fora da casa, pessoas se degladiando por Facebook, internet, por causa de política, e aí estão prestando um desserviço à espiritualidade, no momento em que os espíritas têm que se unir num padrão mental superior. Então, dentro da casa, comentários sobre sexo, vida sexual, coisas mais pesadas, se evitar esse tipo de conversa dentro da casa, em respeito a esses espíritos que acessam o nosso pensamento, que estão ali por amor, para nos ajudar. Então, um ambiente diferenciado. A casa espírita é um ambiente diferenciado,
onde se os encarnados não se respeitam, ou não respeitam os espíritos que ali estão, eles respeitam. Qualquer discordância entre os encarnados, fora das normais, que somos seres humanos, às vezes vão acontecer discussões, em reuniões vai haver discordância, isso é normal. Mas não pode haver sentimento de aversão, ódio, aquelas picuinhas, puxada de tapete, interesses por cargo, coisa horrível, isso na casa espírita, né? Então, vigiai e orai. Os encarnados têm que se policiar e manter uma boa sintonia, porque muitas vezes o trabalho mais humilde da casa espírita, que está sendo feito com amor, é um trabalho que os espíritos desencarnados estão dando muita atenção. Servir um copinho d'água, um passezinho, tudo isso é muito importante, o trabalho da quentinha, da comida. Todos os trabalhos são importantes. Todos são importantes na casa espírita. E muitas vezes o trabalhador mais humilde, que menos aparece, é o que melhor está trabalhando. É o que melhor está em contato com a espiritualidade maior. Não necessariamente aquele que ali, às vezes, está na frente dos holofotes, como eu estou aqui no momento. Temos que ter, assim, a visualização da vida espiritual de como ela é, de como é o trabalho espiritual, da nossa responsabilidade. Que tudo que nós fizermos, façamos com amor, isso é o que importa. Que nós estejamos nos dedicando sem maiores interesses, só no prazer de servir, amar e servir, que é um lema do MAP. Temos que procurar fazer isso. Então, eu peço que vocês leiam esse capítulo, o mandato mediúnico. Deixa eu ver aqui o que mais destacar. Aulos vai falar que esses médiuns também não são sumidades no plano espiritual, eles apenas desenvolveram essa conexão pela seriedade justamente do trabalho que realizam, com o compromisso que eles procuram cumprir, e gera nos espíritos mais elevados uma simpatia, uma confiança, e esses espíritos, para ajudar esse espírito a se desenvolver mais e ajudar mais, eles estão mais conectados diretamente com esse médium, que tem então um mandato mediúnico, está o tempo todo conectado com o seu mentor. Vai descrever aqui como se dá a reunião, foi uma leitura de um livro edificante. É o que nós fazemos no MAP, lá nas reuniões de tratamento, no Polo do Recreio, às sextas-feiras. Nós temos canções e preces, a partir de um certo horário, que é para criar uma vibração e para as pessoas que estão lá se desligarem um pouco das suas dores. É feita uma leitura de um preparo, uma leitura edificante, é feita uma leitura do Evangelho, uma prece, e aí nós começamos os trabalhos. Aulas aqui, vai olhar para a plateia e vai ver algumas pessoas com estranhas formas de pensamento. O que é isso? No plano espiritual, nós plasmamos as coisas pelo nosso pensamento. E muitas vezes a pessoa que está na reunião, que procura ajuda, ela vai desequilibrada, vai com obsessores, e o pensamento não está bom. E ela plasma em torno de si coisas não muito bonitas. Pessoal, tive que fazer uma pausa aqui, porque a voz foi diminuindo até pifar. Mas então, continuando, então nós fazemos a leitura de uma obra de preparo, fazemos uma prece, e isso é descrito aqui, porque isso é de praxe, em toda a casa antes dos trabalhos. Então, Aulos vai verificar que estranhas formas de pensamento apareciam naquela plateia ali, porque, conforme eu disse, pensamos, nós plasmamos em torno de nós. No mundo espiritual, tudo é plasmado pelo pensamento. Isso é uma das grandes diferenças do mundo físico nosso para o espiritual. Aqui, tudo que nós construímos tem um pensamento,
mas nós usamos máquinas, ferramentas, não é isso? Essa mesa foi pensada e máquinas, ferramentas fizeram isso aqui. No plano espiritual, uma mesa dessa é pensada, mas eu não preciso de máquina, eu plasmo, eu moldo a matéria. Essa é a diferença. Aquela matéria lá é muito sutil e muito sensível ao pensamento. Isso tem um lado bom e um lado mau. Se eu sou uma pessoa de pensamentos elevados, de muita força mental, muita vontade, eu posso plasmar coisas belíssimas. Se eu sou uma pessoa com pensamentos baixos, principalmente se eu tiver força mental, eu posso plasmar coisas horríveis. E aquele que está mal, sem querer, plasma em torno de si, não ao ponto de se materializar, mas chega a ser visível o tipo de pensamento dele. São as formas de pensamento. Então, naquele ambiente, tinha pessoas cheias de preocupação, que é natural, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas, acolá obsessores que a espiritualidade, esses guardiões, deixaram entrar, que participam da reunião. Então, tinha desencarnados em grande número que suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno. Então, o público, quando entra numa casa espírita, leva os espíritos que estão ligados a eles. Alguns são levados e estão sendo dobrados, estão sendo trabalhados. Pessoas que trabalham, por exemplo, que participam dos tratamentos de desobsessão, tomam passe frequentemente e que estavam sendo acompanhadas por obsessores, alguns desses obsessores, com o tempo, vão se transformando. Porque eles também vão assistindo palestras, eles vão sendo tratados também. E esse é o melhor tratamento anti-obsessão. O encarnado mudar o seu padrão de pensamento e, pelo esforço dele, pelo mérito, ajudar a domar aquele espírito que antes era o seu obsessor. Então, muitos já suspiram pelo céu e pedem para ser resgatados, enquanto outros ainda continuam no processo obsessivo e têm medo do inferno. Isso é lógico, simbolicamente. Eles estão com receio ali, esses caras vão me pegar aqui, porque ele tem consciência do mal que está fazendo ao outro, né? Então, vêm as reuniões doutrinárias, as reuniões mediúnicas, onde esses espíritos são atendidos, muitos deles. Outros são de fora, de outras situações. Então, ele vai dizer aqui que as pregações, a palestra, né, aquele papo, eram as palavras arremessadas ao ar, mas com muitas palavras tinham endereço certo. Isso acontece muito. Vocês mesmos, com certeza, vão dizer assim, puxa, eu já fui numa determinada palestra que o que a pessoa falou, aquilo foi para mim. E muitas vezes o palestrante é induzido, tem um público, e o palestrante está desenvolvendo um tema que é comum a muitas pessoas ali, sobre o perdão, sobre a paciência, mas aí ele é induzido para dizer algo, sem ele se dar conta, que é para atender uma pessoa, uma família que está ali, um casal, e o palestrante fala e aquilo bate direto. E a pessoa percebe, isso foi para mim. Não aconteceu isso já com vocês? Com certeza. Então, acontece muita coisa nessas reuniões e a dona Ambrosina, então, como tinha um mandato mediúnico, ela era a grande atração ali da casa, né? Então, encarnados, desencarnados procuravam ela e ela conseguia dar conta disso, até porque ela não está sozinha, né? E muito bem intuída. Então, um laço fluídico muito forte ligava a dona Ambrosina, que é essa que tinha o mandato mediúnico, ao orientador, ao seu mentor, né? E esse mentor, o Gabriel, é dito aqui que ele é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, da dona Ambrosina, né? Que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Então, dona Ambrosina também não fica se comunicando com qualquer espírito. Todos os seus contatos com a espiritualidade são filtradas pelo mentor dela.
Então, ela é muito protegida, né? Não é qualquer espírito também que vai chegar e prejudicar a Dona Ambrosina. Uma das vantagens da médium equilibrado, voltado para o bem, e que obtém esse mandato mediúnico, é que fica bem mais protegido. Porque é um médium que não precisa passar por aquela prova, ela já está desenvolvida no campo da humildade, já tem um certo desenvolvimento, pode ser mais bem protegida para realizar o trabalho. Então, um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Tá bom? Então, o próprio Gabriel facilita tudo para ela, ajuda nas comunicações e tudo segue uma programação, né? No fundo, Gabriel e Ambrosina planejaram essa encarnação em que ela viria com essa mediunidade extensiva e que ele a orientaria. Tudo é planejado antes da encarnação de cada médium, né? Então, todas as pessoas direcionadas para uma casa espírita, mesmo a maioria de nós que não tem um mandato mediúnico, essa nossa ida à casa espírita, esse nosso trabalho, foi planejado. Nós somos os trabalhadores da última hora. São as oportunidades que Deus nos dá. Temos que aproveitar a oportunidade. E eu pediria, então, que vocês lessem o resto do capítulo, que é autoexplicativo. Vocês já sabem o que é o mandato mediúnico e podemos partir para o próximo capítulo, que é o capítulo 16, que tem como título, deixa eu chegar aqui nele, Serviço de Passes. É o capítulo 17. O título já nos diz do que se trata, né? A importância do passe magnético e do médium passista. O passe é um dos trabalhos mais importantes da casa espírita, que envolve a doação de fluidos do próprio médium. Existem fluidos que partem do nosso organismo, quando a gente dá o passe em alguém, e existem fluidos que vêm do chamado plano espiritual. Então, quase sempre na casa espírita, o passe é o que a gente chama de passe misto, que tem a energia do médium, que está cedendo seus fluidos e recebendo os fluidos da espiritualidade e, através dele, fluindo para aquela pessoa. Então, nós dizemos que sempre o primeiro a tomar passe na casa espírita é o passista. É o maior beneficiado com o passe. Que se, por um lado, ele está cedendo seus fluidos, esses fluidos estão sendo repostos e ele está recebendo da espiritualidade outro nível de fluidos que vão se misturar com o dele e atingir aquela pessoa. E para quem nunca fez um curso de passe, rapidamente é comum o passe começar com esse movimento em que o médium mentaliza a limpeza, ele está efetivamente limpando e a espiritualidade trabalhando ali. É como se aquela pessoa que está recebendo o passe, nessa primeira etapa, estivesse recebendo um banho para fazer uma limpeza, um banho de energia. Então, o médium mentaliza e a espiritualidade trabalha, então aquele campo energético que envolve cada um de nós é limpo pela espiritualidade. E depois vem a imposição de mãos pelo chakra coronário. Muitas vezes o médium acompanha os chakras e também tem esse movimento para envolver aquela pessoa naqueles fluidos. E a pessoa, então, vai absorvendo aquilo ali no serviço de passe. É um trabalho muito importante. E muitas vezes a casa espírita tem dificuldade de encontrar trabalhadores que sejam assíduos no passe. Quanto mais você tiver um grupo assíduo, é importante. É um trabalho fundamental na casa espírita. Então, vamos lá, nesse capítulo. Então, eles atravessaram a porta, foram defrontados por um ambiente balsâmico e luminoso. E um cavalheiro maduro, uma senhora respeitável,
recolhiam alguns apontamentos num livro e estavam cercados por entidades, evidentemente vinculadas ao serviço de cura. Então, olha só, esse casal que está ali naquele trabalho de passe, fazendo certas anotações, estão cercados de espíritos ligados à cura. Aí o Aulus vai dizer o nome deles, são Clara e Henrique, e vai ser perguntado pelo Hilário, como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Eles estão num lugar ali que tem uma atmosfera fluídica, né, banhando, envolvendo, que é a sala de passe. Vai dizer assim, nesta sala, explicou Aulus, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Então, tem os dois passistas, que são Clara e Henrique, que já estavam em prece e nimbavam-se de luz. Quer dizer, eles estão em prece por serviço de passe e estão envolvidos em luz. Eles pareciam aurir forças revigorantes, energia, né, revigorante, e eles vão reconhecer que o Henrique ali era superior moralmente a outra que estava com ele, e ali tem os espíritos trabalhando no passe, junto com os médios. E vai dizer que ali não tem enfermos só encarnados, tem desencarnados também, que eles atendem necessitados de qualquer procedência. Então, são colaboradores que estão fichados, atenção, trabalhadores da Casa Espírita, todos vocês estão fichados do lado de lá, tá bom? É uma ficha boa, ficha de trabalho. Mas a gente diz de brincadeira que o cheque você só pega do lado de lá, né? Por enquanto é bônus hora. Mas todo mundo está fichado. E os trabalhadores do passe têm uma ficha. Esse aqui é trabalhador do passe. E são orientados, são acompanhados pelos espíritos que estão envolvidos ali no passe. Então é um trabalho muito bonito. Eu digo que se nós pudéssemos ter o óculos da mediunidade e olhar numa sala de passe tudo o que acontece nos dois planos, todo mundo ia querer dar passe, porque é muito bonito as energias e é muito salutar para quem dá passe, é muito saudável. E muitos trabalhos de cura são realizados ali, porque a pessoa que está numa casa espírita para ela se melhorar, passando, por exemplo, por uma desobsessão, é muito importante para ela tomar o passe, porque ela cria em torno de si aquelas imagens fluídicas, que são as fotografias do pensamento, e a própria aura dela está carregada. Então, sempre que ela vai, é feita uma limpeza. E ela insiste, é feita uma limpeza. Só que ela está mudando o padrão mental também. E sempre essa pessoa receber o passe, ela está sendo revitalizada. É muito comum a pessoa chega na casa meia para baixo e sai revitalizada, porque desse passe tem muito de fluido vital, de um tipo de energia que dá vitalidade, que levanta até energeticamente a pessoa. E o passe é isso, transfusão de fluidos. E o médium passista, que está sempre recebendo isso, ele pode até se cansar fisicamente, mas ele está recebendo, é como uma pilha que está sendo carregada, que logo depois ele vai sentir o bem-estar, né? Todos aqueles passes que ele deu se refletem positivamente para ele, se revertem para ele de forma positiva. O Aulus vai perguntar, aqui André Luiz perguntando se os médios são sempre os mesmos. Vão dizer que normalmente sim, eles podem eventualmente ser substituídos, né? Mas é importante se fossem sempre os mesmos. A oração é um prodigioso banho de forças que cria uma vigorosa corrente mental. Então, todo o trabalho de passe, o médium passista
tem sempre, principalmente nos intervalos, em prece. E mesmo durante o passe, sempre sintonizado com o alto, concentrado no que está fazendo, porque ele ali está sendo um portador de energias muito sublimes. Então é bom a mente estar limpa, não pode estar dando passe pensando na conta da luz, e está demorando muito esse trabalho, e tem muita gente, está dando passe, está olhando se tem muita gente lá fora. É comum, mas vamos tentar nos policiarmos, né? Vai dizer que os médios não precisam ficar preocupados, ficar exaustos de estar doando seus fluidos, porque vem os fluidos da espiritualidade também, lembrando que o passe é misto, e o médium então se entrega ao trabalho, e na visão dos espíritos, os passistas é como se fossem pilhas humanas, raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, porque essas energias do alto passam e pelas mãos nós irradiamos para aquela pessoa que está recebendo o passe. Aliás, eu sugiro a todo mundo que esteja assistindo, que trabalhe na casa espírita, que se não fez um curso de passe, que é fundamental fazer o curso de passe, que faça. Se candidate ao trabalho de passe. É um trabalho bonito, muito importante. Você vai ajudar muito. Vai ser feita uma pergunta ao Aulos. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Está vendo? Ele está observando isso, que a energia que vem dos amigos espirituais, primeiro ela passa pela cabeça dos médiuns. A Aulos vai dizer, ainda que não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguirá a ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Entretanto, aí vai ponderar o André Luiz, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, mas despreocupadas do lado moral. E o Aulo vai dizer, sim, né, esse potencial magnético é peculiar a todos, e cada um tem num determinado nível. E pelo passe, aliás, pode acontecer curas, viu? Curas de várias situações. Vai falar dos espíritos que vampirizam. Existem espíritos que, num processo obsessivo, sugam a energia das pessoas. Então, toda pessoa que está num processo obsessivo, ela também chega à casa espírita, às vezes, cansada, porque tem um espírito obsessor ali que está se alimentando de certas energias dela. E a pessoa se sente fraca. Quando ela recebe o passe, primeiro uma limpeza de energias ruins, e ela é revigorada, ao mesmo tempo que aquele obsessor está sendo orientado, está sendo convidado para se desligar daquela pessoa. E quando essa pessoa ela está num processo de autocura, quando ela está indo com frequência, se esforçando, recebendo o passe, tomando água fluidificada, fazendo prece, ela muda a atitude mental dela, fica muito difícil para aquele obsessor continuar, porque ela mudou. E aí que ele perde a sintonia, a espiritualidade vai lá e pesca esse nosso irmão para ser orientado, para ser tratado, e a pessoa que está ali constantemente, de repente se sente melhor. Ela, na verdade, se esforçou, ela cultivou um ambiente mental cada vez melhor, porque o processo é passo a passo, e ela mesma promoveu o desligamento, porque quebrou a sintonia daquele obsessor. E nesse processo o passe é muito importante, porque aquela pessoa vai sempre sendo revigorada, é feita uma limpeza, ela vai revigorando aquelas energias, junto com a água fluidificada, e esse conjunto é a fluidoterapia, né? Onde o passe é fundamental. E aí acontece a cura espiritual da pessoa. E como muitas vezes esse processo, como é um processo mental,
e o perispírito está ligado ao corpo físico e a mente comanda tudo, muitas vezes essa carência energética da pessoa que está sendo tratada gera problemas físicos nela. E uma vez ela se curando nesse lado energético, ela se cura no lado físico. Então, muitas pessoas vão à casa espírita muito mais preocupadas com o que elas estão sentindo fisicamente, mas se elas se esforçam no mesmo processo, elas conseguem a cura física. Na verdade, ela se curou espiritualmente e, como consequência, ela teve a cura de um problema físico que era oriundo de um processo obsessivo. Deu para entender? Então, esse capítulo é muito importante e nós vamos fazer um fechamento no próximo estudo, na próxima semana. Então, pensem bastante no tipo de trabalho que vocês desenvolvem, podem desenvolver e prestem bastante atenção ao passe, tá bem? Nós recomendamos às pessoas que estão fora da casa espírita, que normalmente são chamadas para dar passe, que não façam isso sozinhas, é sempre bom ter acompanhado, tá bem? E vale a mesma coisa da casa espírita, se preparar, prece, conectar com os mentores, para ir num hospital, numa casa de uma pessoa que está na cama, ou que está num processo depressivo que não tem nem força para sair, é válido ir lá dar passe, mas acompanhada e sempre sintonizada com o mentor. E tem casas espíritas que têm um trabalho específico em equipes para dar passe fora. Nós vamos continuar esse assunto, então, no próximo estudo. Agradeço aí pela atenção de todos. Que Jesus ilumine seus lares, se envolva nas melhores energias, tá bem? Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.